Então, já coloquei aqui para gravar, tá, pessoal? Tá todo mundo olhando minha tela compartilhada, que está escrito Evangelho segundo o Espiritismo? Para mim não está aparecendo, não. Eu Não? não estou vendo também, não. Para mim também não. Eu vou compartilhar outra vez aqui. Tá todo mundo olhando agora? Agora sim. Ótimo. Tá um slide azul, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a gente vai ler, vai estudar ele, mas tentando sempre colocar na nossa realidade, no nosso dia a dia, para poder memorizar, tá? Qualquer pergunta, vocês podem interromper, tá? Se quiserem adicionar mais alguma coisa no comentário também, sempre são bem-vindos, tá? São bem-vindos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliano, tá? Eu vou ficar com essas duas disciplinas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritas, tá? Na próxima aula nossa, a gente vai assistir um documentário sobre a vida de Kardec, né? E aí a gente vai falar um documentário bem interessante, tá? Porque o nome do Kardec, ele não é Kardec. Então a gente vai descobrir qual o nome real dele e por que ele usa esse nome Kardec. Então o evangelho, gente, significa boa mensagem ou boas novas. Ele vem do grego, é o angelion, que é bom, e mensagens, né? Então são boas mensagens. O que nós estudamos, geralmente, que está na Bíblia, né, tanto do católico como do evangélico, são quatro: é o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, tá? São esses quatro que são os oficiais das religiões cristãs, tá? Só existe esses quatro? A gente vai ver daqui a pouco que não, tá? Qual a diferença desses quatro? O Mateus, ele escrevia mais para o judeu, o Marcos, mais para os romanos, o Lucas, para os gregos, e o João era mais para a igreja. Então, tem algumas diferenças. Mateus, ele focava em sermões, o Marcos em milagres, o Lucas em parábolas e o João em diálogos, tá? Então, existe alguma diferença deles, tá? Aqui a gente vai estudar, mas assim, eu sempre falo que a informação ela tem que vir direto da fonte. Tá? Se você pegar agora o livro, o Novo Testamento, e querer ler tudo de uma vez, em um mês você não vai conseguir. O que, que eu recomendo? Todo dia, toda semana, depois da aula, ler 5 páginas. Tá? 5 páginas. 5 páginas, até para quem não gosta de ler, é pouco. Você vai gastar 5 minutos, máximo 10 minutos, dependendo da sua velocidade, né? Essas informações, elas sempre são muito boas você pegar da fonte. Tá? Eu sei que nós temos uma vida corrida de rede social, a maioria principalmente a nossa juventude, sempre pega a mensagem pelo título e aquilo já não entra para ler. Mas, assim, a leitura ela é muito importante para o desenvolvimento da pessoa, né? Ele já dizia um antigo filósofo grego: o mesmo homem não atravessa o mesmo rio 2 vezes. Né? Então, a leitura muda você. Quando você atravessa, você é um homem. Quando você vai para o rio, você é um homem. Quando você atravessa, você já é outra pessoa. Se você volta, você já é outro e o rio é outro. E a leitura ela ajuda muito isso na mudança. Tá? A primeira edição foi em 1864. O nome era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec nasceu na França, então a primeira edição é em francês, tá? Mais tarde, por uma observação do Dr. Didier e outras pessoas, aconselharam a mudar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje é o que a gente conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá todo mundo vendo o meu slide, né? Sim. Sim. Ótimo. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, só falando um pouquinho sobre a origem, que foi em 1864, ele não realizou uma nova tradução do Evangelho. Ele preferindo servir da versão francesa, mais respeitável e difundida à sua época. Outra coisa que o Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, que
que eu recomendo quem não tem, sempre ter na cabeceira, comprar, tá? Ou baixar, tá? Tem muitos sites que disponíveis gratuito. Ele ignorou a ordem cronológica e separou os trechos que pudesse construir um código de moral universal, sem distinção de cultos, conservando o que era útil e eliminando as coisas estranhas ao assunto. O que significa isso? Quando o Kardec fez essa tradução direta do inglês, do francês, ele focou no código moral, né? Segundo os estudos dele, ele acredita que Jesus também focou na questão da mudança moral. Então, quando você compra o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver ele muito focado na questão do código moral. E ele agrupou as máximas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira que umas se deduzissem das outras. Então, não é um sistema cronológico como a do católico ou como a do protestante, tá? Ele fez o próprio sistema dele de acordo com a ordem moral que ele acreditou que ajudaria, né? Então, ele indicou a numeração dos capítulos e dos versículos de cada trecho citado. Então, essa é a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo, o do católico e por protestante. Um é melhor do que o outro? Não, não existe um melhor do que o outro, né? Cada pessoa tem seu nível, afinidade para um tipo. Algumas pessoas têm afinidade por o Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec, outras preferem o Evangelho, né, o Novo Testamento, como algumas religiões chamam. Tá? Não existe um melhor e nem pior. Tá? Então, resumindo, qual a diferença? É importante vocês entenderem isso para quando alguém falar, mas qual é a diferença desse livro para o do católico? É o quinto item. Ele foca no ensino moral. Tá? Ele não foca nos atos comuns da vida do Cristo, como alguns focam, nos milagres, nas profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, não. Ele só foca no ensino moral. E como Jesus ensinava esse ensino moral? Por parábolas, né? O que é parábolas? É uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Eu tenho certeza que todos vocês lembram algumas parábolas quando é criança, né? Vou colocar aqui umas mais conhecidas, o Bom Samaritano, que a gente vai estudar todas elas na frente, o joio e o trigo, a semente de mostarda, Jesus e o jovem rico. Alguém conhece mais outra parábola? Essas daí são as mais básicas, né? Eu gosto muito, é do filho pródigo. Eu gosto dessa também. Todas elas são... O Bom Samaritano lembra muito a minha infância. Então, todas essas parábolas, é isso que a gente vai focar. Então, é bom a gente entender essa pequena diferença dos livros, né? E entender também que não existe um melhor e um pior. Ah, mas o pastor e o padre falou que isso é melhor do que esse. Se essa pessoa religiosa está falando isso, certeza que ela não entendeu a mensagem do cristianismo. Tá? Porque Jesus, se você ler o Novo Testamento todo, não tem uma parte que ele diz, isso aqui é melhor, essa religião é melhor do que a outra. Você tem que seguir essa, né? Então, se um dia você vê algum religioso, porque hoje tem essa moda, você só pode seguir a minha igreja, isso, com certeza ele não entendeu a mensagem. Precisa um pouco estudar mais. E aqui uma pequena observação, tá? O cristianismo, ele tem 33% da população do mundo cristã. O islamismo vem atrás com 21%. Tá? Na Europa está crescendo muito e sem religião. Tá? O europeu, a tendência de muitos europeus da nova juventude é o ateísmo, né? Sem religião. Então, isso é só para mostrar que nós cristãos, nós não somos mais do que 50% da população do mundo, somos 33%. E vamos começar com o capítulo 1. O capítulo 1 ele fala, eu não vim destruir a lei. Tá? Então, o que a gente tem que entender? O significado da afirmação de Jesus, eu não vim destruir a lei, mas cumprir.
analisar a relação entre as leis mosaicas e os ensinamentos de Jesus. Existe uma diferença muito grande. A gente vai entender daqui a pouco o que são as leis mosaicas, tá? E refletir sobre a importância da evolução moral e espiritual proposta por Jesus. Jesus sempre ele bate bastante na questão da evolução moral e espiritual com histórias de parábolas. E o Kardec decidiu focar também nessa parte. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Pessoal, o que vocês entendem por isso? Não entendi. Repete aí, por favor. Ó, ele começa assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Por que acontece isso? Jesus, ele tinha os judeus, eles tinham um grande problema com Jesus, em aceitar Jesus, justamente porque ele quebrava alguns dogmas da época. Quais eram alguns dogmas? Por exemplo, o dia sagrado, que era de sexta, depois que o sol se põe, até sábado, depois que o sol se põe. Nesse dia, até hoje algumas religiões fazem isso, como os adventistas, você não pode fazer nada. Então Jesus curava as pessoas nesses dias, né? E aí os fariseus, né, tinham muita raiva por isso. Então eles achavam melhor deixar a pessoa morrer do que ser curado, porque aquele era o dia sagrado, você não podia fazer nada. Então por isso que muitos fariseus fanáticos achavam que Jesus veio para destruir a lei. E ele falava que não, eu não vim para destruir essa lei. Então, Jesus quebrava esses dogmas e os judeus, eles não gostavam disso. Tanto é que tem mais passagens que a gente vai ver na frente que Jesus é criticado por salvar as pessoas, dando milagres, né, nesses dias santos. Então, se você está doente e está precisando de um remédio, um milagre, uma cura, uma ajuda, segundo os judeus, você não pode fazer isso. Você tem que deixar a pessoa morrer. Em outras palavras, seria isso. Então, Jesus era bastante criticado por isso. Então, isso foi um dos grandes problemas de alguns judeus não aceitarem Jesus. O outro problema é o que era? O judeu ele achava que Jesus ele ia chegar numa Ferrari, ano novo, com um Instagram com 300 mil, 3 milhões de seguidores, né? Tô atualizando para hoje, mas eles achavam que ele vinha com um grande exército para matar, invadir, né? E ele veio com um grande exército do amor, né? Não invadiu nada, não invadiu terra, né? Não fez guerra com ninguém, né? Então era outro item que os judeus tinham muita dificuldade. Eles imaginavam que ele vinha como um rei muito rico para ajudar o povo deles crescerem. Eram as duas maiores dificuldades que os judeus tiveram para aceitar Jesus foi isso. Eles imaginavam que ele vinha com muitas posses, muitas riquezas, ia fazer muitas guerras para o povo de Deus, entre aspas, expandir, né, ter uma vida farta. Né? Então, esse era uma das foram essas duas grandes dificuldades de aceitação. Por isso que ele começa assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Então ele veio executar a lei. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Eu entendo essa segunda parte como existe uma perfeição. Tudo nesse mundo é como uma obra de engenharia, tudo muito perfeito, feito por um arquiteto que é o nosso Deus. Então tudo é uma perfeição. Tá? Eu entendo desse ponto. Ah, mas tem pessoas passando fome, tem pessoas extremamente ricas, milionários, tem político ladrão, mas tudo é uma ordem. Tudo, no final,
O que vai acontecer é isso aqui, até um único J e um só ponto. Então, todas as pessoas, independente se não forem, se escaparem dessa lei humana, eles vão responder na lei divina, porque existe tudo uma perfeição. Tá? Então, se você às vezes olha uma pessoa passando dificuldade, né, um morador de rua, não estou dizendo que é para olhar como um pecador, mas ele está passando por uma prova, às vezes muito difícil, que ele precisa passar. E as explicações, às vezes, vêm de outras vidas. Né? Se aquela pessoa está passando dificuldade financeira, ele pode ter sido em outra vida uma pessoa que vivia no luxo, no niilismo, pessoa que não fazia nada, não trabalhava e só gastava na luxúria, e agora ele vem nessa vida para ele ter dificuldade, para ele entender o valor da realidade, quanto vale o dinheiro, né? E ter uma vida mais regrada. Então, tudo nessa vida, ela tem uma explicação e um motivo. Eu conheço alguns amigos assim, eu virei ateu porque as coisas não andam como tem que andar, existe injustiça, existe corrupção, existe violência. Então, tudo tem um motivo, tá? E, e nada vai passar despercebido pela lei. Né? Então, eu entendo nesse ponto essa interpretação. Se alguém quiser colocar outro ponto, tá? Essas parábolas você tem N formas de interpretar. Tá? Cada pessoa tem sua forma de interpretar. Não existe a mais certa, a mais correta, a mais errada. Né? E aí, vamos entender um pouquinho da lei mosaica. Né? A gente tem que entender um pouquinho sobre Moisés. Né? A mãe de Moisés, a sua mãe o levou para a filha do faraó e Moisés tornou-se seu filho adotivo. Então Moisés era um filho adotivo dos faraós, que ele era de origem dos judeus. Né? Foi nesse ponto que a filha do faraó formalmente nomeou o menino Moisés, que significa eu tirei da água. A gente assiste aqueles filmes antigos, tinha um bebê, né, e a filha do faraó encontrou aquele bebê na água e tirou ele da água, era um Moisés. Graças a essa transição dramática, o filho de um escravo israelita foi criado como príncipe do Egito. Né? Essa questão de escravo israelita, os historiadores já estão bem avançados nisso, né? Hoje a história ela tem bastante argumento que prova que os israelitas eles não eram escravos. Eles eram uma mão de obra desqualificada. É uma mão de obra que geralmente os países ricos não querem fazer alguns trabalhos, eles contratam essa mão de obra de outros lugares. Então foi assim que eles levaram os israelitas para trabalhar no Egito. Né? É o que hoje acontece muito na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, né? Você vai lá na Irlanda, eu morei, e o irlandês ele não quer fazer alguns tipos de serviço. E aí o que tem que acontecer às empresas? Tem que pegar pessoas de outro país para fazer. Né? Então, ele libertou o povo de Israel da escravidão, na verdade ele tirou, né, essa mão de obra, e nesse dia ele veio instituindo assim a Páscoa judaica. Depois guiou o seu povo, que a gente vê no Antigo Testamento, em um êxodo pelo deserto durante 40 anos, que se iniciou com a famosa passagem que Deus, através de seu servo Moisés, abriu o Mar Vermelho, para possibilitar a travessia segura dos filhos de Israel. Então, Moisés que fundou essas leis mosaicas. Tá? Então, ele pegou aquela mão de obra, né, que não era escravo, né, os trabalhadores menos qualificados, e rodou no deserto. Hoje a história, né, ela diz que ele ficou girando em círculos propositais no deserto. Alguns acham para criar uma nova geração. Desse deserto só saiu o Abraão com vida, não, o Arão com vida. Aquelas pessoas que entraram, eles foram morrendo nesses 40 anos e veio uma nova geração.
A lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra. A gente vê muito isso aí nos filmes, que ele sobe num monte e vem com 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, né? Esta lei destinava-se a regular as cerimônias e diversos aspectos do cotidiano do povo de Israel, quando este entrou na Terra Prometida, né? Só contando um pouco como essa lei mosaica, né? O Moisés saiu, acho que a maioria de vocês lembra, né? A gente sempre assistia esse filme na infância. E aí quando ele volta com os 10 mandamentos e depois ele sai. Quando ele volta, o povo dele fez um bezerro de ouro, né? Aí ele vai, quebra o bezerro de ouro, o filme conta só essa parte, né? Mas as leis mosaicas eram muito duras. Ele mandou matar 40 mil pessoas por causa daquele bezerro de ouro. Então, assim, o Jesus, ele veio para deixar mais suave essa lei mosaica, né? Ele veio com a lei do amor. Então, vamos refletir um pouco sobre a importância da evolução moral e espiritual proposta por Jesus. Então, um dos grandes diferenças entre Jesus e a lei mosaica é que no Novo Testamento você não vai ver ele mandar matar 20, 30, 40 mil pessoas por causa de um bezerro de ouro, né? Ele veio já com a questão do perdão e do amor. A lei mosaica não, era uma lei mais dura, era como do Hammurabi, olho por olho, dente por dente, né? Se você é meu inimigo e matou meu filho, eu vou lá e mato o teu filho. E o que Jesus veio mostrar pra gente? Se você leva um tapa numa face, o que você tem que fazer? Dar a outra face, né? É bem interessante que se passaram 2000 anos, né, mais de 2000 anos, e ainda nós temos muita dificuldade de entender isso. Quando alguém faz mal para você, nós, não vou falar você, nós temos dificuldade de dar outra face para levar o tapa. Não é uma coisa fácil, né? Então, assim, nós temos que evoluir para chegar nessa posição. É difícil, é difícil, tá? É muito difícil, mas a mensagem principal de Jesus é essa. Tá? E aí, se a gente for pegar os países católicos, como os Estados Unidos, que todo ano ou está fazendo a guerra com alguém, ou está vendendo arma para alguém fazer guerra, não são os ensinamentos. Não estou falando só dos Estados Unidos, da Europa agora, né? São todos países cristãos que estão lutando lá, Rússia, Ucrânia, uma parte financiando de um lado, a outra do outro, né? Então, assim, é um ensinamento que depois de 2000 anos as pessoas ainda têm dificuldades, né? A gente ainda, a grande questão moral que eu acho que a gente tem que refletir nesse capítulo 1 é como eliminar a lei mosaica da gente. Tá? Se alguém te faz uma raiva, se alguém te rouba, se alguém é agressivo com você, como a gente vai fazer com essa pessoa? Geralmente a gente vai responder da mesma forma. Mas se você é cristão, você não pode responder dessa forma. Você tem que dar a outra face. Então eu queria que vocês refletissem sobre isso, né? O que eu estou fazendo que ainda estou na lei mosaica do Moisés, né? E ainda não consegui entrar na lei de Jesus. Eu queria que vocês levassem isso antes de dormir e começassem a se policiar. Toda vez que você tiver no ritmo da lei mosaica, você dá um freio e fala, opa, isso está ultrapassado, não posso fazer isso. Então, é bem interessante que o cristianismo, eu sempre falo, quando eu fazia faculdade de História, eu lia muitos livros de religiões da Ásia e eu achava super complicado, porque assim, eles misturavam ciência, filosofia, é muito complexo você estudar aquilo, né? Quem se interessar pode procurar o livro Tal da Física, um alemão chamado Friedrich Capra. Ele fundiu a ciência de hoje moderna
com o livro que ele escreve é o seguinte, ele tenta provar com a ciência de hoje moderna o que essas religiões orientais estavam certas com a filosofia sobre a origem do mundo e tudo. Ele bota a física quântica, ele mistura tudo. É bem interessante esse livro. Mas o que eu quero falar é que às vezes você vai para outra religião e ela é filosófica, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que interpretar, não é fácil. E o cristianismo é bem interessante porque Jesus ele veio numa linguagem simples. A gente nunca vai ler um texto filosófico misturando física quântica com mecânica quântica e outras coisas super complexas, não. A gente vai, que ele veio falar é o seguinte, te deram um tapa no rosto, dá outra face para levar. Você não pode reagir. Cristão é isso. Você não pode ser como Moisés da lei mosaica. É uma lei antiga que já está ultrapassada. Então, a linguagem de Jesus, ela é uma linguagem muito simples. Vamos passar para o próximo, tá? Vocês estão vendo agora o próximo slide, né? Quando Jesus afirma que veio para cumprir a lei, ele indica uma transição, né? Do literalismo e do formalismo religioso para uma compreensão mais profunda e espiritualizada. A gente não está mudando aqui, Juliano. Opa, obrigado. Deixa eu... Às vezes ele cai, aí eu tenho que... Agora mudou. Mudou? Mudou. Tá. Ótimo. Então, quando Jesus afirma que veio para cumprir a lei, ele indica uma transição do literalismo e do formalismo religioso para uma compreensão mais profunda. Essa compreensão é o quê? É o amor. A evolução moral. Jesus enfatiza a essência moral e espiritual dos mandamentos, superando as práticas externas e rituais para focar no amor. Então, aqui ele critica muito os fariseus, não abertamente, mas o que seria o fariseu? É que você tem que lavar a mão, você tem que sentar nessa posição, aí tinha todas umas práticas externas e rituais. É interessante que até hoje muitas religiões seguem isso, né? Você tem que fazer esse ritual, essa prática, isso, aquilo, para digamos, ser escutado por Deus. Né? Então, os fariseus eles tinham umas práticas de limpeza, de não podia sentar na mesa com qualquer pessoa, tinha que ser uma pessoa digna, segundo eles, para sentar na mesa. E aí, outra coisa que eles tinham muita dificuldade de aceitar Jesus. Jesus sentava com o mendigo, com o alcoólatra, com o drogado, com qualquer pessoa que precisasse da luz. Ele não tinha um filtro. Se você está precisando, eu estou aqui para te auxiliar. Já os fariseus, não. Né? Eles só poderiam sentar com pessoas de luz, segundo eles, né? Que merecesse, que fosse no mesmo nível deles, né? Mas quem precisa dos remédios não são os sãos, são os doentes, né? Então, acredito que Jesus focava também bastante nisso. Ele tem que atender os doentes. Os que estão sãos da cabeça não precisam. Então, a grande diferença é isso. Você não precisa fazer um ritual como hoje. Já participei de várias religiões que têm uns rituais assim extremamente cansativos, exaustos, né? Você não precisa fazer ritual, vestir roupa disso, daquilo. A única coisa que você tem é evolução moral, né? Você tem que ter evolução moral. Como é que você vai trabalhar essa evolução moral? Com amor. Né? Isso é nas pequenas coisas. Pessoa que você está na rua aqui no carro, o cara buzinou para você, a primeira vontade que dá é de buzinar e xingar ele, né? Mas aí você tem que ter empatia, ver o outro lado. Se você não está estressado, se você não está passando por uma dificuldade financeira, um problema emocional, uma perda de alguém, então por que eu fico aqui na minha paz e deixo ele lá? Não preciso ir lá me estressar. Então, no meu ponto de vista, Jesus ele prega muito isso, né? Isso você tem na evolução moral. Nós somos, como eu sempre falo, aqueles cachorrinhos. Como é o nome daquela raça de cachorro bem pequeno, que é bem estressada? Pincher? Isso, né?
Assim, qualquer coisinha altera a nossa paz, a nossa tranquilidade e já começamos a latir por qualquer coisa. Às vezes são coisas bobas, né? E às vezes são coisas também sérias, mas que, independente de ser boba ou sérias, a gente tem que manter o nosso controle, né? Não ser aqueles cachorrinhos pequenos zangados, né? Isso como é que a gente pega? A evolução moral, pregando o amor. A pessoa tá te infernizando lá no trânsito, buzinando, tem empatia por ele. Pô, esse cara não deve estar bem, né? Eu sempre conto essa história do... Eu achei muito bonita essa história, já contei algumas vezes aqui, do uma influenciadora que foi agredida por um seguidor, né? E aí hoje você vê nas redes sociais, quando um agrede, aí o outro vai lá, ô, seu sem noção, e começa aquela baixaria. Só que essa influenciadora, eu achei muito bonita a posição dela. Ela mandou uma mensagem no privado, pô, você não tá legal, né? Tá passando por algum problema, alguma dificuldade, depois dela ser agredida, né? E aí o cara se abriu, o cara realmente ele estava passando por uma dificuldade, estava com vários problemas, tal. E aí ele conversando com ela, ele melhorou muito. E o que que aconteceu? Aquela fobia que ele tinha daquela influenciadora, ele começou a amar aquela pessoa, a defender. Então é isso que Jesus veio. É fácil? Não, mas é bem simples. Como é que eu vou conseguir chegar nesse nível? É praticando, gente. É praticando. Eu li um livro aqui, Hábitos Atômicos. É bem interessante uma pesquisa que um professor de uma faculdade fez. Ele dividiu uma turma, um professor de fotografia, em duas turmas, né? A primeira turma, ele tinha que tirar uma quantidade enorme de fotos, não precisava ser de qualidade. Ó, no final do semestre eu quero uma quantidade enorme. Vai ganhar quem tirar mais fotos. Vai passar. A segunda turma, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E aí, quando terminou o semestre, ele teve uma surpresa. Qual foi a surpresa? A turma que tinha quantidade teve mais qualidade nas fotos do que a turma que tinha qualidade. Por quê? A quantidade você só consegue melhorar repetindo. Quantidade. Quanto mais vezes você tenta, mais vezes você cai, mais vezes você tenta com resiliência, mais rápido você vai chegar. Então a gente tem que ficar repetindo várias vezes para conseguir. Eu me lembro quando eu era criança, eu fui estudar as consoantes. Aí eu aprendi, não, as vogais, A, E, I, O, achei super fácil. Tinha a idade da Gaia, mais ou menos. E aí me botaram na primeira série para estudar o I com A, ia, ai, ui. Aí eu achei super difícil, mas o que que acontece? Fui tentando, 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 e hoje eu acho super fácil. Então, a perfeição, ela vem com uma prática da quantidade de vezes que a gente vai tentando. A mudança, você não vai conseguir mudar hoje. Eu vou dormir e amanhã eu não quero mais ler mosaico, eu vou estar só paz e amor e já estou em outro nível, outra frequência. Não, você não vai conseguir. Você vai tentar, você vai cair, você vai tentar, você vai buzinar quando o cara buzinar para você, você vai xingar, você vai perder sua paciência, você vai fazer como esse cachorro pitching, você vai se estressar, mas quando você tá com o sensor ligado, dizendo, opa, errei dessa vez, vou tentar da próxima, vou tentar. Então, é a quantidade de vezes que você tenta que te vai levar para a perfeição. Quem que vocês acham que é Jesus? O primeiro da foto ou o segundo? A, a gente sempre viu o primeiro, né? Primeiro. Mas recentemente eu vi um estudo falando, né, que ele era mais parecido com esse segundo, né? Segundo alguns historiadores, tá? Esse primeiro ele está mais europeizado, né?
Isso, do meu ponto de vista, não é racismo ou nada. As pessoas têm, como é que se diz? Elas querem seguir uma pessoa semelhante, né? Mas um kardecista, ele nunca segue dogmas, né? Segundo alguns historiadores, se fosse tirar uma foto do RG de Jesus hoje, seria como o segundo, está mais parecido com um árabe, né? Bem típico mais do árabe do que essa primeira imagem. Eu só coloquei isso aqui para a gente não seguir dogmas, né? Um kardecista, ele não tem que seguir dogmas, essa daqui. As imagens, elas são apenas para ser um catalisador da nossa fé. Então, Jesus introduz princípios que transcendem as especificidades das leis judaicas, como o amor ao próximo, o perdão das ofensas, a humildade, a benevolência para todos, a caridade e a paz. Esses princípios universais são destinados a guiar a humanidade para uma evolução moral e espiritual. Então, assim, era uma coisa que os judeus eles tinham dificuldade em entender essa humildade. A gente vai estudar um pouquinho mais na frente, né, no Livro dos Espíritos, no Kardecismo, no Livro dos Espíritos, o Kardec, ele faz algumas perguntas para o Espírito da Luz e ele fala que o ser mais evoluído, geralmente, ele é o mais humilde. Tá? Quando você evolui num nível X, você é uma pessoa humilde. Você não fica se gabando, eu sei isso, eu sou aquilo. Você vive naquela humildade. Que os judeus eles tinham essa dificuldade, entendeu? Eles queriam um rei rico, que fizesse guerra, que levasse glória, que roubasse as outras nações, que matassem. Né? E olha só, veio uma pessoa, né? Porque os judeus esperavam o nascimento de Jesus, existia a profecia, né? Só que eles esperavam um ser totalmente diferente do que chegou para eles, porque Jesus chegou pregando o amor, para você fazer o perdão das pessoas, ajudar, ser humilde. E naquela época era o sistema mosaico. Meu inimigo eu mato, meu amigo eu trato bem. Até hoje é assim, a gente vê isso muito nas redes sociais, pastores de igreja católica fazendo arminha, pastores de igreja católica, tudo que é religião cristã, estão lá, o pessoal fazendo arminha, arma, dançando, dizendo que tem que matar bandido, mas talvez essas pessoas não tenham entendido a essência do cristianismo, né? São pastores como se diz nas redes sociais, de fake news, tá? Porque Jesus não pregava isso, né? Bandido bom é bandido morto, ninguém gosta de bandido, ninguém gosta de ser assaltado, mas o cristão ele respeita a vida do outro, né? E aquilo que aquele assaltante está fazendo, aquele bandido, aquele marginal, mesmo que ele escape da justiça do homem, ele vai ter que acertar com a justiça divina. Ninguém passa despercebido a justiça divina. Então, essa aula ela convida um pouco a reflexão sobre como os ensinamentos de Jesus, focados no amor e na moralidade, podem ser aplicados no nosso cotidiano. O que nós temos que aplicar depois dessa aula? O que eu tenho que mudar no meu interior? Quais são as minhas ações e relações que eu tenho para eliminar a lei mosaica e entrar na lei do amor de Jesus? Que tem muitos cristãos que têm essa dificuldade. Se você olha um padre, um pastor, pregando bandido bom e bandido morto, fazendo arma na mão, tá? Essa pessoa ela talvez pode ser considerada qualquer coisa, mas menos cristão. Uma seita de uma religião, uma seita negra que mata as pessoas, que tem pacto com outros seres inferiores, pode ser considerado, mas cristão não. A mensagem é muito fácil de Jesus, você não precisa ler e estudar. O que ele prega é isso, mudar moralmente e pregar o amor e ajudar as pessoas.
Então, a primeira lição que eu queria que vocês fizessem, né, antes de dormir, eu sempre vou passar as atividades. Seria isso. O que eu posso cortar hoje da lei mosaica e entrar na lei divina? É difícil, mas é aquela teoria do professor de fotografia. Você só vai ficar bom tentando várias vezes. É tentando que você vai chegar à perfeição. Você faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e aí vai ter uma hora que isso aí já vai entrar, como diria na época do meu cursinho, por osmose, né? É a questão da resiliência. Você tenta, não consegue, mas tenta outra vez. Tá? Então, hoje, nosso primeiro capítulo seria isso. Tá? Vamos eliminar essa lei mosaica e entrar na nova lei que há mais de 2000 anos Jesus veio para falar isso. Né? O capítulo 2 ele começa assim: meu reino não é deste mundo. Né? Tornou, pois, a entrar Pilatos no palácio e chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Porque existia a profecia do rei dos judeus, né? E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certos meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Né? Então disse então Pilatos: Logo tu és rei, respondeu Jesus. Respondeu: Tu o dizes que eu sou rei, e eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que caracteriza o reino de Deus? Né? Como ele se diferencia dos reinos terrenos? É interessante que nós, às vezes, eu vejo muitas pessoas, tive vários conhecidos, parentes, amigos do meu pai, que trabalhavam para construir um reino deles, uma estabilidade e tudo, mas assim, quando você morre, a gente não leva nada desse mundo, nada, né? Nem a roupa, nada. Então, o que nós temos que trabalhar, a única coisa que nós vamos levar é a nossa experiência e o nosso conhecimento, o que nós aprendemos aqui, o que nós evoluímos, né? Se você desencarnou, digamos, na quinta série do conhecimento da tua evolução, quando você voltar, você vai chegar na quinta série. Quem desencarnou na primeira série da evolução espiritual, quando voltar, ele vai para a primeira e sobe para a segunda. Então, o que a gente tem que focar nessa vida é que nós não somos daqui, nós só estamos de passagem, né? Então, assim, a gente tem uma vida muito corrida, existe uma dificuldade muito grande de pagar aluguel, pagar prestação de casa, pagar água, energia, comida, mas e aí tem que trabalhar, e São Paulo, eu sempre falo que as 24 horas de São Paulo parece que passam em 5 horas, você acorda, quando olha já deu 11 horas e você não fez nem metade, mas a gente tem que apertar o stop e entender que a gente tem que pagar os boletos, as prestações, as dívidas, mas a gente tem que fazer uma coisa muito mais importante que tudo isso, evoluir, né? Passar das... Se eu estou na quinta série, eu quero ir agora para a sexta série da evolução espiritual. Isso eu vou levar, né? Eu sei que é difícil. A gente vive... Tem muitos amigos meus que falam, boleto é igual barata. Você mata um e aparece 10, 15, 20. É impressionante. Eles não somem, né? E aí se estressa, você perde saúde quando atrasa um, né? E aí já vem uma fortuna de juros. Nós temos os juros mais altos do mundo, de multas, juros. Mas a gente tem que entender que a gente tem que evoluir, a gente tem que gastar um tempo dessa nossa vida para evoluir. Então, o reino de Deus pode ser interpretado como amor, paz, justiça, humildade, fraternidade, né? Viver no mundo sem ser do mundo.
Uma discussão sobre os desafios de viver os valores do reino de Deus em um mundo que frequentemente valoriza princípios opostos. É interessante isso aí, né? Às vezes, o caminho mais fácil para você chegar nem sempre é o mais certo e o mais coerente, né? Eu me lembro que há uns 10 anos eu montei minha empresa e, como toda pessoa que monta uma empresa, você passa por altos e baixos, principalmente no início. E aí sempre apareciam oportunidades para você se estabilizar no caminho mais fácil. Ah, se você fizer isso, uma coisinha errada aqui, aí eu te dou isso e você cresce assim, né? Então a gente tem que entender que nem sempre o caminho mais fácil, né, é o mais coerente e o mais correto, né? Caminhos de corrupção, de suborno, né? Eu trabalho bastante com licitação aqui. E às vezes aparecem, principalmente em empresas multinacionais. O cara quer suborno, ele quer uma propina, tá? Então, assim, e aí com essa propina que você dá, você vai ganhar muitas coisas, entre aspas, né? A gente tem que entender que nem sempre esse caminho é o caminho coerente. Ah, mas todo mundo faz. Conheço muita gente que faz, então tudo bem, não é a forma certa, né? Então, a elaboração de um plano de ação em grupo para implementar os valores do reino em um projeto comunitário. Então, quais são os valores do reino de Deus que Jesus prega? Perdoar as pessoas, empatia com elas. Se a pessoa está estressada, te tratando mal, tenta entendê-la, né? Se aproxima dela, faz igual essa influência que eu comentei. Oi, tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Dá uma atenção para ela, que eu te garanto que ela vai se abrir muito mais para você. Então vamos encerrar essa aula com uma reflexão coletiva sobre como a mensagem de Jesus, meu reino não é deste mundo, é relevante para a nossa busca, né? O que é desse mundo e o que é do outro mundo? Quais são os valores, né? Então, eu convido todo mundo a pensar internamente, né? Que valores são esses desse mundo? Esse mundo que nós vivemos hoje, o mundo mundano, as redes sociais é interessante, elas catalisaram muito. São vários valores: sexualidade, subir sem muito esforço. Já trabalhou um rapaz comigo aqui que ele dizia, ele fez engenharia e achava assim, que ia ficar milionário. Aí eu, mas por quê? Não, porque tem uns influenciadores, ele andando de Porsche, eu falava, olha, esquece influenciador. Não, mas o cara tá milionário tudo, né? Então, hoje em dia, essas redes sociais, elas dão valores que não são do reino de Deus, digamos, né? São valores de luxúria, né? Niilismo, de não fazer nada, né? São valores muito que não estão de acordo com a nossa evolução espiritual, tá? Eu uso muito pouco as redes sociais, tá? Eu tenho um Instagram aí, eu entro a cada 15 dias. Acho que postar uma foto lá tem uns 4 anos. Mas, assim, você vê os valores lá, é um valor do menor esforço. Eu quero chegar no topo, né? Um valor de ostentação, né? De corpo, de dancinha. São futilidades, né? Futilidades. Uma vida vazia. Então, hoje é bem interessante as redes sociais porque elas catalisaram muito esses valores, né? E aí o rapaz trabalhava aqui, ele achava que em um ano ele ia ficar rico. Eu falava para ele, cara, você escolheu a profissão errada. Eu trabalho 20 anos nessa área e não sou rico, não. Agora, você quer ficar rico, vai vender cocaína na Colômbia. Pega lá, que aí você vai ficar rico. Só que você vai ter uma vida mais curta, né? Livre, né? Então, assim, a gente tem que entender que são esses valores que nós somos bombardeados na televisão, na internet, nas redes sociais. Esses valores são os valores reais, né? Eu li uma reportagem de uma psicóloga que ela diz as pessoas que acessam muito as redes sociais, Instagram, elas têm uma tendência mais à depressão, né?
porque ela começa a se comparar a vida dela, ela está lá no trabalho, uma vida cheia de boleto para pagar na segunda-feira, estudando, fazendo mil coisas, aí posta lá, tá lá a pessoa numa praia paradisíaca, linda, não preciso trabalhar, a minha vida é só curtir e viajar. Então, assim, são mundos que não são reais, que não fazem parte da realidade. Você pode ver que a maioria desses influenciadores tem problema de depressão, se tratam depois, porque é uma vida fútil, né? Então, nesses 2 primeiros capítulos, eu queria que vocês levassem isso para a cama antes de dormir. Quais são os valores desse mundo? Né? Porque nós somos bombardeados, nós somos muito bombardeados por isso. Né? Na televisão, na internet, nas propagandas. Né? É esses valores que eu tenho que seguir para evoluir, ou são outros valores que, como Jesus diz, meu reino não é desse mundo? E qual a lição do capítulo 1? O que eu estou fazendo para seguir a lei mosaica, a lei rígida? Né? Meu inimigo eu mato, meu amigo eu ajudo. Né? E o que eu tenho que eliminar dessa lei mosaica e seguir a lei de Jesus. Né? É interessante assim, eu vejo muitas pessoas sempre entrando em atrito com outras pessoas, isso em grupos religiosos, em grupos de faculdades, em grupos de trabalho. Então, a primeira coisa para evoluir é entrar em acordo, se aproximar dessas pessoas, dar uma atenção, ver porque elas tratam mal todo mundo, ver porque elas não gostam de você. Né? Meu ponto de vista, isso é evoluir. Você está tendo empatia pelaquela pessoa. Assim. E aí, a partir do momento que você começar a ter empatia por ela, a se aproximar, a tratar bem ela, ela vai começar a te tratar bem. E a gente tem que esquecer essa lei mosaica. Então, são duas atividades, como diz lá na escolinha da minha filha, quando passam para ela as tarefas, são duas, eles chamam de atividades, são duas atividades que eu queria que vocês meditassem antes de dormir. Isso são os primeiros passos. Outra coisa que eu sempre peço nos nossos grupos de reuniões é a gente trabalhar com a evolução moral. Tá? Todo fim de reunião, eu queria que vocês pensassem em um item que tem que melhorar. Pode ser um item como começar a ler, alguma coisa que te ajude a evoluir. Começar a tratar bem algumas pessoas que não te tratam bem, começar a controlar o estresse, o ódio por alguém, começar a se aproximar dessas pessoas, né? Alguma coisa que você consiga evoluir, né? Uma alimentação saudável, o corpo e a mente, elas andam juntos, né? Então, assim, colocasse alguma coisa que você gostaria de mudar para evoluir. E aí trabalhasse só nessa, tá? A gente sempre começa só com uma. Sempre falo, se você for começar com 2, 3, 4, 5, você vai acabar se perdendo. Tenta uma e tenta mudar por 2 meses esse item. Conseguiu? Aí coloca a outra. Isso é evolução moral. Você está subindo um degrau de vez. Tá? É igual essas promessas de início de ano, né? Eu acho que todo mundo faz isso, né? Início de ano eu quero fazer isso, eu quero ter mais qualidade de vida, trabalhar menos, eu quero fazer mais isso, ler mais coisas. Todo mundo quer perder peso, ter uma vida mais saudável, todo mundo começa a botar metas, né? Então eu queria que todas as nossas reuniões, quando terminasse, você pensasse numa meta e fosse acompanhando. Na próxima, eu sempre vou comentar como é que está a sua meta, evoluiu? Não evoluiu? Tranquilo. Tá? Comigo, como é que acontece uma mudança? Eu sempre falo, eu nunca consigo mudar uma reeducação. Eu sempre falo, desaprender é mais difícil do que aprender. Quando você está aprendendo a primeira vez, é mais fácil. Agora, quando você aprendeu errado e tem que desaprender para aprender da forma certa, é mais difícil. E aí eu sempre tento fazer 21 dias. No primeiro dia eu não consigo,
aí o segundo eu não consigo, mas tento, eu vou tentando. Quando chega na segunda semana, eu já consigo aquilo bem tranquilo, dependendo do item da mudança, né? É impressionante. Quando eu começo a reeducação alimentar, é a mesma coisa. Primeira semana eu sempre dou uma sucumbida, vai. Na segunda já estou melhor, na terceira semana eu já estou bem tranquilo, assim, já tô, aquilo já não me abala, raramente eu vou recair. Então, assim, por que eu estou falando isso? A mudança, ela não vem da noite para o dia. É como aprender um idioma, ela demora. Tá? Ela demora. E aí a gente tem que ter resiliência, paciência. Vai errar, cai, levanta, tenta, né, até conseguir. Pessoal, vamos parar por aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, acrescentar. É que foi falado muita coisa de valor. Se a gente começar a comentar desde lá do começo, aí é mais 2 horas. Então, vamos ficar só com esse finalzinho aí. Desaprender é mais difícil do que aprender. Isso aí tem toda uma coerência. Porque quando você faz uma coisa errada e dá certo, o seu cérebro, ele reforça, você está mandando um reforço para o seu cérebro falando que aquilo é legal. E ele vai querer mais daquilo. E aí você faz a coisa errada, dá certo, aí ele vai produzindo aqueles hormônios de saciedade, de satisfação. E quando você tenta mudar isso, é muito mais difícil. Por isso que a gente tem que começar aos pouquinhos. Eu não ia dar spoiler, não, mas a gente anda conversando bastante aqui. Inclusive, eu fiquei de mandar para a Rosa uma, uma, uma estrutura para a gente começar a trabalhar isso de forma pequena e diária, para a gente começar a entrar no gancho disso aí que você falou, dessas pequenas mudanças, e escolher alguma coisa que a gente quer mudar, quer evoluir e fazer isso diariamente. Então, para quem está aí ao vivo, podem esperar que coisas muito boas irão vir nesse ano de 2025. A gente tem muitas ideias para colocar em prática. A Casa do Evangelho está vindo numa ascensão muito grande, tá? Tem muita coisa legal acontecendo e espero que nós possamos passar para vocês, né, nas aulas, tudo aquilo que está aqui na nossa cabeça, porque hoje já foi uma aula fantástica que fez a gente pensar bastante. Só da gente, eu acredito assim, só da gente não xingar a pessoa de volta já é dar outra face. Eu demorei também a entender essas estruturas aí, e hoje em dia, quando eu tomo uma fechada, quando eu tomo uma buzinada, eu simplesmente eu digo, vai com Deus, mano. Vai com Deus que você vai precisar mais dele do que eu, porque a pessoa realmente vive em São Paulo e quando a pessoa vive em São Paulo, ela está sempre de 0 a 200 em 0,2 segundos. Então, eu agradeço muito pela aula de hoje, fez a gente sempre parar para pensar e eu acho que a gente vai usar e abusar esse ano dessas histórias aí, Juliano. Eu acredito muito que vai ser um ano bastante produtivo. E como dizia um filósofo grego antigo, uma andorinha só não faz verão. Aristóteles falava isso. Então, assim, uma não faz verão, mas duas, três, quatro, a gente consegue modificar. E como você falou, a mudança, você tem que escolher uma coisa pequena e diária. É uma luta diária. Meu ponto de... Cada pessoa tem sua forma de interpretar. O que Jesus prega, no meu ponto, é isso. E o Kardec, evolução diária, constante. Tá?
Então a gente tem que ter muito cuidado. Ah, eu estou naquele grupo do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, que bota só violência, de bandido bom e bandido morto. Pessoal, não é essa energia que a gente estuda no cristianismo, tá? Isso pode ser alguma coisa de uma religião satânica, alguma magia negra, tá? Aqueles grupos de fake news, a gente tem que ter muito cuidado com a realidade nossa hoje, tá? Aquelas futilidades do Instagram, né, de dancinha, o cara dizendo que a vida é muito fácil, muito boa, que ele não trabalha, que ele só fica curtindo a vida em cada praia linda, tal. Então a gente tem que ter, como cristão, a gente tem que saber desligar esses botões. Isso atrapalha muito a nossa evolução. Tá? Eu instalei meu Instagram num celular antigo e deixo lá ele vários dias, porque meu ponto de vista, né? Não estou condenando quem usa. Eu sempre acho que você pode usar. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? Você sabe a história do Santos Dumont? Ele que criou a aviação, tudo, e ele cometeu suicídio porque o avião é uma coisa muito boa que ele criou. Né? Mas ele entrou em depressão quando ele viu que nas guerras europeias, guerras mundiais, as pessoas estavam usando o avião para bombardear as cidades, né? E ele se sentiu culpado. Então, assim, a gente tem os dois lados. O avião é uma coisa muito boa, ele quebra as distâncias, barreiras, né? Mas aí depende do que você vai usar. Você quer o avião para se deslocar, trabalhar, quebrar barreiras, ajudar pessoas. Olha como a ajuda veio rápido para o Rio Grande do Sul por causa dos aviões, que nem estrada tinham, foram destruídas, né? Ou você quer usar o avião para bombardear, né? Então, nós sempre temos dois caminhos. O caminho da evolução é esse. Tá? É um caminho lento, tá? Não é só uma encarnação que a gente consegue, são muitas e muitas. É como uma criança que entra no jardim, aí fica lá 3 anos no jardim, aí vai para o primeiro grau 9 anos, vai para o segundo grau 3 anos, aí vai para a faculdade mais 5 anos, aí vai fazer um mestrado, doutorado. Então é um caminho muito lento. Mas o mais importante do caminho lento é que ele tem que ser praticado diariamente, todo dia. Tá? Muita coisa que eu falei para vocês aqui, eu estou tentando seguir. Né? Não é porque eu estou falando, eu já consegui isso. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém aqui está mais evoluído do que o outro. Penso eu que seja assim. Nós estamos no mesmo barco, na mesma, digamos, quinta série de evolução. Muita coisa que eu comentei aqui, eu botei na minha lista, tenho que trabalhar. Ah, você não conseguiu ainda? Não, consegui, porque é um caminho lento. Né? A gente não consegue tudo em só uma vida, né? É um caminho lento. Então, eu queria pedir, tá, para quem for assistir isso, a gente vai subir no YouTube, tá, pessoal? Quem for assistir no YouTube, não assistiu ao vivo, e eu queria que você colocasse, depois eu vou colocar um link para a dona Dora, se sempre pede a lista de presença, para fazer uma lista de presença, para acompanhar, tá? E aí nesse link eu vou colocar a palavra-chave, tá? Que vai ser senha. Aí você, quando clicar no link, você coloca seu nome e tal, e vai ter a palavra-chave, aí você coloca senha. Tá? Só para nós da Casa do Evangelho ter um controle de quem tá assistindo, quem não está assistindo, tá? É um pedido da dona Doraci. Tá? Então, eu queria que vocês fizessem essa pequena observação. Eu vou anotar agora o nome de vocês, vou tirar aqui a gravação. Queria agradecer a presença de todos, tá? Eu sei que vou desligar aqui.